Bem-vindos todos. Bem-vindos. Boa noite. Então, pessoal, vou começar aqui a nossa apresentação, apresentando um pouquinho para vocês a Concha, que é quem está facilitando esse ciclo de palestras, e o ciclo de palestras, né, por sua vez. Então, meu nome é Alice Pinheiro, junto com os meus colegas de trabalho, Miguel Pestana e Larissa Bará, a gente formou juntos a Concha, que é um espaço físico, um espaço bem intimista, acolhedor, aconchegante, que a gente tem a possibilidade de trabalhar o nosso atendimento clínico nesse espaço, e cada um tem as suas abordagens, as suas pesquisas, seus estudos. Então, também, para quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre esses atendimentos clínicos, quem tiver interesse, só colocar aqui também o e-mail ou o telefone no nosso chat, que aí a gente pode incluir vocês na nossa lista de transmissão, que a gente tem aí os projetos que a gente vai elaborando. E a Concha, então, para além, né, de um espaço de atendimento clínico, de psicologia, a Concha também comporta e oferece palestras, cursos, formações, vivências, né, projetos que comportam um diálogo, né, um diálogo muitas vezes interdisciplinar também, que interessa bastante a gente, né? E, enfim, acho que sobre a Concha é isso. A gente está hoje com muita alegria que a gente está abrindo, né? Hoje é a abertura com João da Mata, esse profissional de altíssima qualidade. É realmente uma honra para a gente receber você aqui, né? E a abertura desse ciclo de palestras, ele vai conter 5 palestras no total, começando hoje, né, dia 9 de agosto, e terminando dia 4 de outubro, a última palestra. É de 15 em 15 dias, então vai ser sempre um domingo, 6 horas da tarde, essa estrutura de 15 em 15 dias. E a ideia toda foi trazer justamente profissionais da psicologia, mas profissionais que têm bagagens, abordagens, trabalhos, pesquisas, atuações diferentes um dos outros, né? Então, para justamente também trazer esse diálogo, né? E como que no momento a gente está vivendo tudo isso, toda essa pandemia, enfim, todo esse contexto de isolamento, então a gente está proporcionando esse momento aqui virtual mesmo, o que para a gente está sendo uma alegria, né? Tornar esse momento acessível, que provavelmente até para mais pessoas do que se a gente tivesse presencial ali na nossa salinha e tudo mais. Então, para a gente é um prazer aí estar trazendo esses 5 profissionais, e não é para babar ovo não, pessoal, mas é que realmente, assim, para a gente é uma alegria muito grande serem esses profissionais, porque, mal ou bem, todos eles, assim, foram os nossos professores, né? Cada um respectivo aí de cada um de nós, Miguel, Larissa e eu, foram nossos professores, nossos mestres na faculdade. Então, são pessoas assim muito, muito importantes no nosso caminho. E, enfim, é uma alegria muito grande que eles aceitaram esse convite e que hoje a gente está aqui iniciando esse ciclo, né? Está só abrindo. Valeu demais a vocês todos que estão organizando, né? O Miguel, que primeiro chegou a mim ao convite, mas a Alice, a Lisa, a Lari, desculpa, e parabenizá-los pela iniciativa e pela Concha, né? Por acho um belo nome, sugestivo nome, a Concha, do aconchego, né? Acho que a gente está precisando muito de conchas, mas bacana também pela iniciativa de vocês. Eu acho que a gente está vivendo uma profusão de debates, de diálogos intermediados por esses dispositivos eletrônicos, de vários segmentos, né? Mas eu particularmente tenho acompanhado pouco dentro do campo das psicologias, especialmente. E vocês fazerem esse mosaico de abordagens, eu acho uma bela iniciativa. Parabéns e
mais uma vez, obrigado pelo convite. Virei um abre-alas, então, hoje, né? Porque está sendo a primeira conversa, me sinto meio abre-alas, né? Bom, obrigado também pelas palavras super elogiosas de vocês todos, da Alice especialmente. E estamos aqui para trocar um pouquinho também, para conversar, né? Eu pensei em fazer um apanhado meio geral do que caracteriza a Soma como uma prática, né? Como já foi colocada brevemente, né? Dentro de uma perspectiva aí que tem alguns atravessamentos mesmo entre a psicologia, a política, a sociologia. Falar um pouquinho também a partir do tempo presente, né, que essa prática atravessada por um contexto que ficou muito mediado por essa questão do isolamento social, e pensar o que seria, né, sem fazer nenhum exercício de futurologia, o que seria um cenário pós-pandemia, né, ou quando, de alguma forma, essas coisas possam ser redimensionadas. Não é uma tentativa assim de previsão do futuro, porque não se trata disso, mas o que se anuncia, talvez, já comece a se anunciar mais claramente aí, como algumas forças que vão atravessando cada vez mais nossas sociabilidades, nossos processos de subjetivação, e como isso, inevitavelmente, vai desaguar entre vários campos, inclusive o campo do que a gente pode chamar, né, das psicoterapias, né, das práticas psicológicas, que não deixa de ser também atualizações e desdobramentos das nossas próprias sociabilidades, seja elas vividas a nível de família, relacionamentos amorosos, trabalho, enfim. Bom, pegando um pouco, sem tentar ser muito hermético, né? Vou pinçar ou pincelar algumas características não só da sua historicidade, do seu presente, para também falar um pouco desse percurso da Soma. A Alice, o Miguel e a Lari tinham sugerido fazer uma breve apresentação da minha trajetória. Não queria me deter muito nisso, para não virar nenhum aspecto personalista. Mas, falando brevemente, né, eu sou pernambucano, acho que pelo sotaque deu para matar a charada, e eu conheci a Soma, ou a Soma Terapia, muitos anos atrás, em Recife. Eu morava lá e eu acho que é interessante um pouco essa trajetória, porque ela diz muito assim da sua prática, né? Eu era um jovem de 20 e poucos anos, quando eu, por acaso, caí numa sala em que o Roberto Freire estava apresentando a Soma, numa espécie de workshop, e um jovem bem típico do que seria a classe média burguesa brasileira, né? De formação religiosa, patriarcal, né? De uma formação, né, pequeno burguesa no sentido daqueles valores, né, que norteiam a nossa formação, a nossa moralidade, que eu acho que uma das principais características é a importância ou a valoração nessa moralidade da acomodação, do medo, da segurança. Então, viver nesse seio de uma família com muito amor e, ao mesmo tempo, muito controle, né? Parecia que quanto mais afeto, mais proteção, utilizada a parte da chave de governar a conduta um do outro. Ou seja, neurótico, né? Como todos nós. E meu pai tinha, poucos anos antes, entrado na carreira política, estava sendo vereador, e eu meio estava seguindo aquele projeto de vida, que eu acho que é algo também muito comum dentro dos seios das famílias, né? Talvez um pouco menos hoje, ou modula um pouco de família para família, mas essa triste mania que opera dentro dos seios familiares de criar uma certa orientação, percurso mais ou menos explícito para os seus filhos. E esse futuro estava meio traçado, né? Família pequena, eu e minha irmã apenas, e nessa cultura meio machista que eu estava falando, patriarcal, o filho termina sendo o projeto de onde se investe mais essa noção, sobretudo a partir da figura paterna, né? E nesse projeto já pré-traçado, estava ali meio desenhado que eu seria médico, porque meu pai era médico, eu deveria fazer medicina e seguir a carreira política. E, de repente, me vi ali, né, dentro da faculdade de medicina, completamente
envolvido no que era doença, porque a Faculdade de Medicina se ensina basicamente o que é doença e a medicação para tratar. E, de repente, eu estou numa conversa de bar ali, no final de uma aula, e uns amigos comentam que estava fazendo uma terapia chamada bioenergética. E bioenergética, para mim, era uma coisa tão distante da minha realidade que eu achava que era alguma coisa ligada a algumas forças ocultas, né? Bioenergia, energias, algumas forças. Eu estava tão fodido, tão desorientado na vida, eu falei, puta, me dá o nome dessa pessoa aí que eu vou atrás de alguma energia dessa, eu estou precisando de uma energia qualquer, né? Enfim, de repente me vi ali, sentado diante de uma pessoa que trazia, né, um olhar sobre mim mesmo, uma dobra sobre mim mesmo, algo que até então se fazia completamente distante da minha realidade, e produzindo um primeiro contato não só comigo, a partir do meu campo subjetivo, das minhas ideias, dos meus sentimentos, dos meus sofrimentos, mas também do meu corpo, da minha respiração, coisas tão básicas, né? Da postura sentado na cadeira, do meu tom de voz, do que eu falava e do que eu dizia entre a palavra e o corpo, que havia às vezes dissonâncias ou consonâncias. Enfim, um encontro comigo que se passou basicamente a partir do corpo. E eu fiquei encantado com aquilo. Toda vez que eu ia para uma sessão dessa terapia bioenergética aí bem clássica mesmo, da perspectiva do Lowen, né? Foi um continuador, digamos assim, da obra haitiana, já nos Estados Unidos, a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, mas achando que aquilo poderia ser uma coisa até que eu me via fazendo. Né? Pouco tempo depois, entre uma sessão e outra, eu conheci um sujeito, um cara que fazia também essa terapia, e Recife era uma cidade onde a gente se encontrava muito mais, né, nos mesmos lugares. Terminei tornando-se amigo desse cara, do Jairo, que era uma pessoa que fazia uma sessão antes que a minha. E ele falou, porra, você é um cara que eu acho que tem tudo a ver com a Soma. E o cara, né, o criador da Soma, o Roberto Freire, vai vir aí. Eu falei, imagina, já tem uma terapia, já chega, né? Já tem uma história. Não, você vai. Bom, para encurtar a história, ele terminou pagando meu workshop. Eu falei, estou sem grana. Ele falou, não tem problema, eu pago a sua, depois você me devolve a grana. E eu entrei na sala, já atrasado, estava a figura do Roberto, que era uma figura já coroa, já estava com seus 60 e tal anos, com um copo de uísque na mão. Né? Eu achei aquilo uma ousadia terrível, um terapeuta fazendo uma terapia às 6 da tarde com um copinho de uísque na mão, e falando da vida, falando da própria noção de saúde a partir de uma perspectiva haitiana, que com 10 minutos que ele falou, eu já comecei a me encantar. Porque ele falava de saúde a partir de uma perspectiva de um vitalismo. Né? Eu lembro que ele falava sobre a noção de saúde que o Reich traz, né? Que a vida pulsa a partir de sístoles e diástoles, e toda a existência também deveria ser vista como pulsação. Né? A célula ela tem um movimento de sístole e diástole para absorver o alimento, né? E depois devolver o que não lhe interessa. E ele fazia essa analogia com o próprio ato do conhecimento. A gente se abre para o conhecimento e depura o que fica, a gente se abre para o amor, extrai do amor, né? E devolve também para o outro dentro de um movimento contínuo de expansão e contração. E quando a vida sofre alguma forma de bloqueio, essa pulsação fica impedida de poder fazer esse movimento mais amplamente. E numa certa caracterização do que a gente pode chamar de neurose, um dos fenômenos é isso, são bloqueios que impedem nossa expansão de vida. E que dentro da obra do Reich, especialmente, né, alguns pós-reichianos se interessam muito em entender que essa pulsação fica bloqueada por mecanismos sociais e políticos. Então, ela não deixa de pulsar à toa. Existe uma incidência sobre nossas existências que vão produzindo limitações, bloqueios, e aí depois eu fui entendendo tudo isso, que esses bloqueios operam de ordem das moralidades, de ordem das religiões, a partir do mercado, do capital, né, das questões raciais, de gênero, da própria existência do Estado, né, do autoritarismo que se congela a partir das relações de poder, transformando-se em relação de dominação. Bom, isso é um breve passeio, porque esse encontro com o Roberto, com a figura dele, depois eu entrei num grupo
e convivi e trabalhei durante esses 20 anos, enquanto ele ainda estava vivo, né? Ele faleceu em 2008, e eu venho seguindo esse projeto da Soma, que é basicamente, entre tantas outras coisas, um processo que tem algumas singularidades dentro dos campos das psicologias ou das abordagens teóricas, né? Eu vou enumerar algumas delas. É um processo eminentemente coletivo. A Soma funciona em grupo. São grupos de 10, 15 pessoas no máximo, e ela faz essa insistência em produzir um processo coletivo, grupal, por entender justamente que os nossos conflitos emocionais eles emergem e se atualizam das nossas sociabilidades. Então, claro que o processo individual, em muitos casos, é importantíssimo, sobretudo naquele instante da vida da pessoa, ela está precisando de um olhar um pouco mais minucioso para questões que ela está passando, às vezes por uma perda, né, por uma situação mais aguda. Mas o processo social, o processo das terapias de grupo, elas costumam trazer uma certa velocidade, entre aspas, né, nos seus entendimentos, porque eu não crio apenas uma narrativa de mim e apresento para um profissional ali, para uma pessoa, né? Eu observo essas narrativas sendo atualizadas na relação com o outro. Como eu interajo, como eu ajo, como o outro espelha sobre mim as minhas próprias atitudes. Ela se propõe também a ser um processo datado, um processo que dura em torno de um ano e meio no máximo. Há uma sanfona ali de duração que vai depender de quantas pessoas efetivamente ingressam nesse grupo e chegam ao final. Há sempre uma evasão, mas essa evasão ela vai variar muito de grupo para grupo. E a intenção também de ser um processo datado, ela reside, ora, numa questão que posso chamar de política, e também vou desenvolver um pouco mais sobre essa noção de política, e ora, para a ideia de produzir mais do que uma cura, no sentido absoluto dos nossos conflitos, porque eu acho que é uma abstração, que muitas vezes a psicologia trata, né? A gente vive numa sociedade neurotizante e é muito difícil a gente não ser afetado, atravessado pelas linhas de força que estão o tempo inteiro nos agindo, né? Tempo histórico, a própria pandemia desencadeou uma série de sintomas, medos, angústias, e não só sintomas, situações concretas de desemprego, de precarização da existência. Como isso não afetar a nossa vida emocional? É impossível, né? Então, por mais que eu tivesse vivido um processo em que eu tivesse recebido alta, essa alta não me garante que eu esteja curado das vicissitudes da existência. Então, pensando nisso, né, a Soma se propõe a ser muito mais um processo que estimule um conjunto de instrumentos a serem ofertados e, a partir daí, uma certa noção de autonomia, inclusive no âmbito emocional. Tem uma outra característica que é também esse atravessamento político, né? E eu chamo de política não ao que a gente costuma se referir à política, né? Os políticos, a relação do Estado, Congresso, essa coisa. Mas a política é pensar no seu mecanismo mais germinal, das relações ou práticas de poder. E pensando que qualquer relação humana é atravessada por uma relação de poder, nós achamos também fundamental incrementar, no âmbito da psicologia, uma própria análise crítica das nossas atitudes ético-políticas. Como eu funciono na minha vida para além dos meus mecanismos emocionais, né? Quais as práticas de poder que eu exerço sobre o outro ou que eu sofro a relação do outro. E, para isso, nós nos aproximamos um pouco mais, bastante, né, das próprias reflexões anarquistas, que é um outro tema que daria uma conversa inteira sobre ela, porque o anarquismo é quase sempre utilizado como adjetivação de bagunça, né, aquilo está uma anarquia, né, como se aquilo tivesse uma zona completa. Na verdade, é uma forma bastante desqualificante e preconceituosa, porque o anarquismo, na verdade, é um pensamento político e filosófico bastante vigoroso, que emerge, sobretudo, ali no final do século XIX, mas que tem uma atualidade tremenda, e não é à toa que o anarquismo vem crescendo bastante no Brasil e no mundo, porque ela faz uma crítica permanente à anarquia, né? Faz uma crítica permanente às relações de poder, não só enquanto instauradas a partir de instituições, como a igreja, as religiões, o Estado,
a escola, o hospital psiquiátrico, a própria família, mas também quando essas relações de poder se transformam em relações de dominação também nos habitam. Então, nos interessa muito pensar junto um processo terapêutico a partir de uma perspectiva libertária, justamente para ver como o nosso comportamento está engendrado com isso. Bom, há uma espécie de coluna vertebral, um pensamento mais importante no campo das psicologias presentes no trabalho da Soma, que é a obra reichiana. Acho que algumas pessoas devem conhecer, se não todos aqui. O Reich foi um dos mais radicais dissidentes da psicanálise. No início ali do bojo da formação da psicanálise, no início do século XX, o Freud congregou uma série de colaboradores, apoiadores. Reich foi um dos mais jovens egressos da sociedade psicanalítica e também um dos primeiros a fazer uma aproximação entre o pensamento freudiano e o pensamento marxista, o que ficou conhecido como aproximação freudo-marxista, por acreditar justamente que o que o Freud chamava tanto de civilização poderia ser redimensionado a partir de uma nova ordem social e política. Ele acreditava que o marxismo poderia produzir isso. Bom, para não ficar aqui falando demais sobre a obra do Reich, eu gosto sempre de destacar 2 pontos da sua obra que nos interessa muito. Ele foi, primeiro, um dos primeiros também psicanalistas a sair de trás do divã e não apenas a escutar o que a pessoa estava ali apresentando, mas também a ver esse corpo. E, ao visualizar esse corpo, não só valorizar o que esse corpo traz enquanto informações, enquanto nuances, pistas, que não precisam ser tomadas como verdades absolutas, mas são indícios. Os descompassos entre o que a pessoa diz e o que ela se mostra corporalmente, que a pessoa pode dizer que está muito feliz com a cara de arrasada, ela pode estar dizendo que está concordando com a cara de incomodada, ela pode estar dizendo que está sentindo que a vida dela está uma delícia, está um tesão, com a cara de triste. E colocar, refletir para a pessoa essa própria incongruência, às vezes é algo que ela própria não se dá conta. Então, ao observar esse corpo, ele começa a trazer elementos que ele acreditava que a palavra só não dava conta. O que a psicanálise chegou a uma época foi conhecida como a cura pela fala. E ele começou a observar que esse corpo trazia também, além de uma série de indícios, a possibilidade de se fazer um certo mapeamento da história de vida dessa pessoa, porque está nos nossos corpos nossas histórias de vida. Nossas narrativas de vida, elas são inscritas em gestos, em posturas, em atitudes, e que seria uma espécie, para ele, de materialização freudiana, do inconsciente freudiano. Como esse inconsciente se somatiza também. Algo que depois até, em certa medida, o Michel Foucault vai também tratar isso, sobretudo no estudo dos processos disciplinares que agem sobre o corpo, no que ele chama de anatomia política. Como se incide sobre nossos corpos um conjunto de saberes e de relações de poder, produzindo determinado corpo dócil e, ao mesmo tempo, produtivo. O Reich ele não entra tanto nessa chave, ele vai dar um olhar que esse corpo ele sofre a ação dos processos de subjetivação, sobretudo a partir de um outro ponto que o Reich traz, que eu acho que é muito importante destacar, justamente dessas relações de força, dessas relações de poder, especialmente a partir da noção de uma ação repressora sobre esse corpo, notadamente no campo da sexualidade. É uma tese relativamente contestada, até pelo próprio Foucault, quando ele vai dizer que o poder não é só aquele que pune, é um poder também que sugestiona. Há, claro, uma relação de poder de uma pessoa sobre o outro quando diz não saia daqui, fique aqui. Mas há uma relação de poder daquela também sobre o outro quando diz assim, talvez seja bom para você sair, que tal? Esse poder de sugestão tão convidativo e tão sedutor, que às vezes opera também no âmbito das psicologias, quando a gente pode cair na tentação de sugestionar um determinado modo de vida para o outro, é uma relação de poder.
às vezes até mais perigosa, porque é uma relação de poder mais sutil. Não é uma relação de poder de quem grita, porque essa está óbvia, né? Mais fácil até se revoltar contra uma relação de poder desse tipo. Danado é a gente se revoltar contra uma relação de poder onde a pessoa só quer o nosso bem. Muito típico também das relações familiares e das relações de amor. Das relações que a gente possa chamar de amorosas, né? Afetivos, sexuais, e às vezes também de amizade. O Reich, então, se volta para esse entendimento. O que é que afeta esse corpo? O que é que afeta essa subjetividade? O que é que produz esses bloqueios? Ou, na sua forma de falar, essas estases energéticas, né? Que impedem essa pulsação e que limita o livre fluxo do que ele vai chamar de uma energia vital, ou de uma bioenergia, ou de energia orgânica, são sinônimos, que, segundo a concepção reichiana, é um dos principais produtores do adoecimento, é quando essa energia vital deixa de circular em nosso corpo e passa a se condensar em determinadas regiões que ele vai chamar, né, de couraças musculares do caráter, couraças no sentido de amarras, neuromusculares, porque afeta sobretudo o sistema neuromuscular, os ombros, região ocular, boca, pelve, são 7 desses anéis, do caráter, não no sentido ético-moral, mas o caráter aí como uma estrutura caracteriológica de funcionamento, ou seja, um modo de viver, um modo de estar, um jeitão de ser. O caráter aí não quer dizer, como eu estava falando, uma relação, né, de fulano e tal é um mau caráter, né? Ou como se diz lá em Recife, é uma alma cebosa. Porque existem também essas almas cebosas, mas não necessariamente isso. O caráter aí como uma estrutura de funcionamento emocional onde relação corpo-emoção estão imbricados, né? Toda relação somática na obra reichiana é também uma atitude emocional. Não existe essa separação. E esse olhar sobre essas relações de força que produzem essas estágios, esses bloqueios, ele vai dizer que vai operando desde cedo por essas ações repressoras, a sexualidade, que operam sobretudo no seio da família. Há uma frase que eu gosto muito, quem já está aqui, quem me conhece já deve ter ouvido isso umas 30 vezes, o Reich vai dizer que a família ela espelha e reproduz o Estado. Ela funciona como um Estado em miniatura, onde a centralidade da relação de poder e a obediência a essa centralidade vai sendo fomentada desde cedo das crianças em relação a essas figuras parentais. Também ao machismo que muitas vezes opera da figura do homem sobre a mulher, que se atualiza hoje mesmo em relações homoafetivas, muitas vezes há uma relação de poder aí também, né? E que depois se estendem com muito mais intensidade às crianças. E a relação que muitas vezes uma criança tem com o adulto é uma relação dupla, né? O adulto é aquele ou aquela que protege, mas ao mesmo tempo é aquela que ameaça, até pela diferença física. E uma criança, desde cedo, vivendo um ambiente onde essas relações de poder passam a operar no sentido de produzir uma boa obediência, uma relação de tutela que depois se estende para a escola, muitas vezes chega na vida adulta, como isso que a gente está vendo aí, bons cidadãos que elegem fascistas, que, aliás, é também uma análise que ele vai fazer, já fora da psicanálise, contemplada num livro que eu recomendo e muito atual, Psicologia de Massas do Fascismo, onde ele faz uma genealogia da emergência do nazismo a partir justamente do entendimento dos padrões de funcionamento do cidadão médio alemão. Marcadamente, um cidadão e uma cidadã careta, conservadora, bloqueada, né? Que vai adorar líderes fanáticos e vai, inclusive, votar nesses líderes. Afinal de contas, o Hitler também foi eleito pelo voto direto, assim como o canalha que hoje ocupa a presidência. Então, ele vai fazer também uma crítica à democracia representativa, coisa que se aproxima, inclusive, da crítica dos anarquistas. Mas, por fim, só para também resumir, voltar para a soma e já ir se encaminhando. O que eu gosto também sempre de citar, porque eu acho que é uma análise muito importante, também bastante atual, e que desloca a relação de poder sobre aquela pessoa que age sobre a outra, mas também daquela que se deixa agir, que é contemplado nas análises de uma pessoa que 3 séculos antes, século XVI,
né, com 16 anos de idade, escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, o Etienne La Boétie. Esse livrinho encontra-se em banca de jornal. Ele vai dizer algo que eu acho tão atual, né? Ele diz assim: eu me admiro que um queira ser tirano, mas me admira muito mais 5.000 aceitarem ser súditos de um só. O que é que opera em nós que faz com que nós cheguemos a desejar a própria servidão? Né? Porque às vezes a servidão não é algo imposta, é também, mas às vezes ela é desejada. E esse processo, né, que o Reich tenta no meu entendimento, tenta se desdobrar, é o que faz com que nós cheguemos na vida adulta padecendo das incapacidades, impossibilidades de exercer nossos amores, nossa vida social, nossa criação, nossa ousadia de pôr em prática um projeto autoral, de governar a si mesmo de forma radical. Né? Às vezes o medo é tão grande, ou a desconfiança é tão grande sobre si mesmo, que a gente nem arrisca a tentar. E o que eu acredito que o Reich vai se desdobrar é justamente a entender que esse processo é algo que não só foi produzido desde cedo, né? Dentro dessa estrutura ainda hoje tão venerada, hoje é Dia dos Pais, eu acho uma besteira, sou pai também, mas eu acho uma babaquice isso, porque esse tipo de coisa alimenta o sonho dessa família burguesa, né? Que é uma construção da modernidade, que muitas vezes é fábrica de louco esse troço. Tá? Eu não estou falando aí no sentido de criticar a existência das sociabilidades atravessadas pelo amor e quando vêm as crianças, os filhos, como fazer isso, não. Até tem hoje uma certa leitura crítica desse instinto gregário do ser humano, mas culturalmente a gente inventou o amor, o ser humano inventou o amor e é uma coisa maravilhosa amar, né? É um dos produtores de sentido na nossa vida. Mas, às vezes, o amor, e o amor vivificado em família, está muito embebido em relações de domínio. E toda a sociedade, né, na Revolução Russa, eles tentaram implementar uma certa dissolução da instituição familiar no sentido tradicional. Voltaram rapidamente, porque é a família que ela sustenta as relações de domínio social. Então, alguma forma de sociabilidade familiar a gente pode construir. Né? O amor é fundamental entre as pessoas, né? Mas também já dizia, olha, o Arthur Rimbaud, poeta do século XIX, ele já dizia naquela época: o amor precisa ser reinventado. O que eu acho que o Reich traz é isso, né? O olhar preciso de como nós nos associamos ao outro, como nós estamos juntos com o outro, porque a depender da forma como a gente se associa, as relações de poder vão produzindo relações também de adoecimento. Qualquer processo terapêutico, no meu entendimento, ele precisa ver também isso, né? Como nós amamos, como nós educamos nossos filhos, como nós trabalhamos, como nós exercemos esses microfascismos que também nos habitam, que não está só lá, né? Bom, eu estou me empolgando aqui, vou voltar aqui para o tema para já ir concluindo mesmo, né? O que eu acho que talvez tenha de singular no processo da soma, ela tem adota alguns elementos da gestalterapia, notadamente na ênfase ao trabalho sobre o presente, alguns elementos da antipsiquiatria, que não é bem uma técnica terapêutica, né? Foi mais um movimento de insurgência a como se entendia a loucura até então, veio no Brasil, sobretudo, a partir de toda a luta antimanicomial. Mas tem uma coisa, rapidamente, para falar da antipsiquiatria, que eu acho que vem a contribuir com essa questão do Reich, que a antipsiquiatria se voltou muito ao estudo da chamada loucura, né? Que também é uma construção histórica. Né? Basta ver o livro fundamental também nesse sentido, do Michel Foucault, A História da Loucura, que é considerado também um texto antipsiquiátrico. Mas entre tantas questões, né, há um fragmento inicial da antipsiquiatria que nos interessa muito, que foi desenvolvido por um sujeito chamado Gregory Bateson, e ele vai escrever um artigo curto chamado Por uma Teoria da Esquizofrenia, e que ele vai dizer que é muito típico em famílias de jovens e pessoas esquizofrênicas haver um ruído de comunicação chamado duplo vínculo, ou dupla vinculação, que é você afirmar e negar algo ao mesmo tempo. É dizer sim ou não ao mesmo tempo. Parece uma coisa meio esquisita, mas a gente faz isso cotidianamente.
É o dizer sim pela palavra e não pelo gesto. Ou apenas dizer sim e não pela palavra, utilizando para isso uma inflexão da voz. Né? Se uma pessoa pergunta, João, você me ama de verdade? Eu respondo, amo, amo. É um amo sem convicção. A inflexão, você tá puta? Não, tô não. A pessoa pode nem estar me ouvindo, está falando no telefone. O tudo bem no Brasil é muitas vezes um duplo vínculo. E aí, como é que tá na pandemia? Tudo bem, né? Tá uma merda, mas eu tô dizendo que tá tudo bem. Quando essa variação de informações ela é canalizada de forma recorrente em situações de forte vínculo amoroso, como, por exemplo, dos vínculos familiares ou nas relações amorosas, isso vai produzindo um ruído terrível. Né? O que é que essa pessoa está dizendo? Da confusão vem uma certa culpa. Será que ela está chateada por alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer? E se a pessoa percebe que isso funcionou, né, ela vai dar e tirar afeto o tempo inteiro, produzindo um verdadeiro jogo de manipulação. E nos interessa esse estudo porque é entender, a partir de uma certa nanopolítica, né, de uma política muito molecular, essas relações bem elementares. Bom, tudo isso, né, faz parte desse campo teórico da soma. Ela é um processo, como eu falei, em grupo, datado. Os grupos geralmente se formam a partir de um workshop, que é uma demonstração geral. Entra-se num processo, são realizadas 4 sessões por mês. Toda sessão da soma dura entre 2 e 3 horas. São sessões mais longas, porque é feita em grupo. E todas elas são iniciadas a partir de uma dinâmica corporal, quase sempre de uma perspectiva haitiana. Quase todos que buscam mobilizar essas couraças. Né? São jogos, são brincadeiras, são coisas retiradas de teatro, alguns elementos da capoeira Angola, como o Miguel falou, e que, ao mesmo tempo, vão produzindo ou buscando produzir essa mobilização dessas tensões corporais, né? Elas também vão trabalhando em alguns, ou disparando, a partir de alguns campos de vida, situações. Então, tem exercício que vai trabalhar sobre a noção de espontaneidade, de medo, afetividades, a diferença entre agressividade e violência, a tomada de decisão e por aí vai. Essas situações que são trabalhadas em diferentes exercícios e esses exercícios são distribuídos ao longo do grupo de acordo com o tipo de exercício, com a dinâmica do grupo, eles vão, a cada sessão que eles forem realizados, entra-se no segundo momento dessa sessão, onde a gente vai agora trabalhar com a palavra, logo depois do exercício, procurando problematizar os elementos que esses exercícios fazem emergir a partir de um campo sensitivo. Então, é uma tentativa de fazer uma certa inversão, não priorizar a razão, a racionalidade como campo de entendimento de si, mas ele vir em seguida, a partir de uma experimentação sensitiva, né, desse tal corpo sensível, né, que vem a partir dos sentidos, do movimento, da sensibilidade, da sensorialidade, e que então, na leitura, aí sim é o momento de tentarmos problematizar a partir do uso da razão, buscando estabelecer pontos, conexões com a nossa vida cotidiana. Ou seja, por exemplo, como na minha vida social, uma determinada situação que me produziu medo no exercício, onde é que isso aparece na minha vida social? Quais situações que me dão vergonha? Ou que eu me preocupo excessivamente com o olhar do outro? Ou com a dificuldade que eu tenho de me pronunciar para o outro, exercer uma fala franca? Né? Ou qual a minha dificuldade de escutar um retorno, me produzir uma reação reativa, né? De recusa, ou de ficar magoado, ou ressentido. Todas as políticas de ressentimento são coisas muito atuais também, nesses momentos de análise. Né? Acho que, aliás, eu também daria uma outra conversa, toda a política do ressentimento que a gente vive hoje. Então, todas essas coisas que fazem parte do campo das nossas sociabilidades, eles vão surgindo na leitura, né? Nessa parte onde a gente vai falando. E a leitura do outro, ou a análise crítica do outro, às vezes me serve também, porque me ajuda a compreender o que eu não estava conseguindo compreender. E, por fim, a pessoa que está conduzindo o grupo, né? O somaterapeuta vai fazer uma espécie de conclusão objetivando aquela dinâmica. Olha, esse exercício tem a ver com isso, isso e isso, coisa e tal. Bom, ao longo do processo, como eu falei, nós realizamos sempre 4 sessões. Esse grupo, uma hora iniciada, ele fica aberto até o 3º mês, depois fecha-se, não entra mais ninguém.
e daí sai quem queira. Mais ou menos ali pelo 6º mês e depois no 10º mês a gente faz 2 experiências dessas a partir da corporeidade, só que em contato direto com a natureza. Na prática, vamos normalmente para Visconde do Mauá, há muitos anos. Fazemos trilhas, caminhadas, esse contato com a natureza, às vezes que é algo muito simples para algumas pessoas, é algo que produz muitas questões para outras. O medo da água gelada, o medo de cair, o medo da altura. E não é sobrevivência na mata, não. Não é, às vezes, olha, acha tuas 4 cenouras aí que é teu alimento, se vira. Não é isso, né? E nem é esporte de aventura. Mas, às vezes, andar sobre o rio, para quem conhece o Visconde do Mauá, tem o Rio Preto lá, né? Andar sobre diferentes relevos já é um mundo de fatores que disparam ali. Medos, inseguranças, excessivo cuidado com o outro, medo de alguém se machucar, excessivo cuidado, medo de si próprio, demandas excessivas para o outro, todo material que termina virando também leitura terapêutica. A própria imersão, o próprio convívio com as pessoas, né, que termina se tornando também um grande exercício de autogestão do grupo, como o grupo se organiza. Ali o Miguel está botando a foto do coiote, né, que se passa lá. Esse romance do Roberto é muito bacana, uma das portas de entrada interessante para a literatura do Roberto, o livro Coiote. Quando acaba essa bateria de exercícios, ali pelo 10º mês, a gente chega na fase final do processo da soma, que é a chamada cadeira quente, onde cada sessão dessa de 2, 3 horas é dedicada a um membro do grupo, onde a gente faz uma espécie de síntese da passagem dessa pessoa pelo processo naquele tempo histórico, naquele recorte. Todos fazem essa cadeira quente, inclusive o terapeuta, né? E apesar do nome cadeira quente, parece uma coisa meio e agora a chapa vai esquentar, não, é um momento muito delicado, de muito afeto, muito cuidado, mas também do uso bastante vigoroso da noção de apoio mútuo, de solidariedade, que também são princípios libertários, da valorização das singularidades, das diferenças individuais e da fala franca, da coragem da verdade, né? Da coragem de se pronunciar para o outro, não como forma de ser duro por ser duro, mas de a gente poder ter esse exercício do colocar-se e de escutar e de receber também. Todos fazem essa cadeira, como eu falei, quando ocorre geralmente a cadeira do terapeuta no final, ali o grupo se acaba. Muitas vezes os grupos ficam mantendo alguns encontros eventuais, hoje em dia com esses dispositivos de WhatsApp, mantém-se eventualmente conversa, coisa e tal. Mas, assim, só para fechar essa coisa da soma e falar um pouquinho da pós-pandemia, a soma é um processo, como eu falei, que tem todos esses recortes, a gente poderia chamar entre o processo terapêutico-pedagógico, tem muito de um processo pedagógico no sentido de trabalhar conceitos, problematizar a partir de ideias, conhecer-se a si mesmo, conhecer o outro, mas, sobretudo, vivenciar uma experimentação onde a possibilidade de deslocar algumas forças que são tão instauradas nas nossas sociabilidades como verdades, né? Experimentar uma relação onde a gente possa questionar a noção, por exemplo, de hierarquia. É algo tão posto desde que a gente nasce no mundo, né? Alguém manda, alguém obedece, pronto. Será que precisa ser assim? Né? A própria noção, né, do apoio mútuo, que não está na chave do paternalismo ou do maternalismo, né? É diferente você ser solidário e ser paternalista. A ideia de pensar decisões partilhadas, ou seja, a possibilidade de experimentar algumas práticas de relação de si consigo mesmo, de si com o outro, em que esteja em questão a tentativa de, pelo menos, ampliar nossas horizontalidades nas relações, né? Mas, ao mesmo tempo, fomentar essa coisa tão importante à nossa vida, que é essa possibilidade de criar um processo mais autoral de si mesmo. Essa ideia da estética da existência, né? De pensar que a vida também é uma obra de arte, que não é só objeto que é pendurado na parede, mas que eu posso fazer de mim mesmo artífice de mim mesmo. E a gente é tão mais... a nossa vida é tão mais bela quanto mais a gente pode ser livre. Mas a liberdade, também é um tema muito trabalhado, ela nunca é uma liberdade pensada a partir do indivíduo sozinho, mas liberdade a partir de uma relação social.
né, contrapondo aquela máxima liberal que minha liberdade se acaba quando começa do outro, minha liberdade se amplia quando começa do outro, né, dizia o Bakunin, né, um anarquista do século XIX. Então, pensar essas práticas de sociabilidade, pensar essas relações onde eu possa ter essa luta radical na minha vida para incrementar cotidianamente um pouco mais de um registro autoral no meu fazer, é algo fundamental que tenta deslocar também esse campo da psicoterapia para um campo meramente centrado na pessoa, mas para as suas relações sociais. Bom, a Soma ela está extremamente afetada por essa questão toda que a gente está vivendo, de isolamento social, né? Por ser uma prática corporal, por ser uma prática em grupo, eu estou há 30 anos fazendo isso. Eu já pensei, caramba, quando eu tiver, sei lá, quebrar um pé, ficar 2 meses sem poder fazer grupo, ter uma doença, uma impossibilidade. Mas eu nunca pensei que eu fosse ver uma pandemia. Acho que ninguém pensou que a gente fosse ver uma pandemia dessa ordem, né? E o que está acontecendo, além de tudo que a gente já sabe, de um fenômeno raro, de algo que vai deslocar completamente nossas sociabilidades, eu particularmente não tenho esperança nenhuma nesse novo amanhã que se coloca, né? Que vai surgir uma sociedade mais justa. Eu acho que isso é placebo que o capitalismo moderno está tentando empurrar, entuchar a parte dessa noção de economia verde sustentável. Eu acho que, sem também cair no pessimismo, que não se trata disso, mas de um hiperrealismo, nós estamos vendo uma precarização maior das nossas vidas, uma maior vulnerabilidade da miséria, né? E também, estou só chovendo no molhado, a gente sabe que a pandemia ela não tem nada de democrática, ela tem um recorte social e econômico bastante explícito, o que só faz evidenciar, né, as mazelas que o capitalismo vem se tornando, né, quando se vive em cidades abarrotadas, em situações absolutamente, né, miseráveis, onde o acesso à educação, ao conhecimento, à higiene tem todos os recortes que a gente sabe, mas que está aí, né, pondo a gente em um ponto de inflexão, talvez também importante, né, para também não ficar só nas leituras muito negativas. Situações limítrofes, como o que a gente está vivendo, a nível coletivo, porque situações limítrofes a vida nos proporciona ao longo da existência, e é preciso saber lidar com ela e poder amá-las também, não rejeitar as situações limítrofes. É o que diria, como dizia o Nietzsche, né? Criar o amor fati. O amor fati é aquilo, né? É saber amar a vida com as suas belezas e com as suas durezas, porque isso faz parte também da vida. E, às vezes, essas durezas a nível individual ou microsocial são, às vezes, processos de perda, processos de, né, rupturas, separações, doenças, enfim, essas coisas que fazem parte das nossas histórias de vida. Nós estamos vivendo uma situação limítrofe que virou um grande guarda-chuva, que claro que não atingiu a todos igualmente, mas nos atingiu em cheio. E essas situações limítrofes, eu sempre acho que pode ser uma chave também para poder criar uma inflexão ética, que reside numa frase também que o Foucault trouxe, que é a gente se perguntar o que somos nós e o que podemos fazer por nós mesmos. Que vida a gente quer viver? Porque, às vezes, a vida é bastante ordinária, simplesmente quando a gente simplesmente deixa. Eu acho muito legal, por exemplo, essa música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Mas eu acho que na vida real, na prática, eu acho uma merda também deixar a vida me levar. Eu não estou falando de ter uma consciência de completamente um livre-arbítrio de deixar ser totalmente, incidir totalmente na vida. Eventualmente, deixar a vida levar é ótimo também. Saber deixar a coisa acontecer. Mas, em algum instante, poder também incidir sobre ela. Se eu posso não escolher o que me acontece, eu posso escolher o que fazer a partir do que me acontece.
E o que eu acho que a pandemia, pelo menos, tem me afetado, também já vivi, como acho que todos aqui, situações que envolvem medo, dúvida, agonia. Já disse, dane-se a porra toda, sei lá o que vai acontecer, e é isso. Tem uma preocupação concreta em relação ao futuro da Soma, mas eu acho que a gente vai reinventar, vai encontrar jeitos. Por enquanto, estamos usando esses dispositivos aqui de intermediação informacional, né? Mas há um limite para isso. Mas mais do que o que fazer operacional, no sentido prático, né, do processo como esse da Soma, é a gente poder também, né, criar essa dobra sobre si. A psicologia, a psiquiatria, elas podem ser muito úteis também para isso. Eu costumo dizer que terapia é tudo que possa nos deslocar. Às vezes a leitura de um livro, um grande amor, a existência de ser pai ou mãe, como diria um amigo, ser pai ou mãe é anarquizar a própria vida, é sacudir todas as certezas que a gente tem, né? E tudo isso, para mim, são campos possíveis terapêuticos, desde que a gente produza dobras a partir disso, que isso não passe em nossas vidas como meros espectadores. E a psicologia, ela é muito isso, é um campo de interlocução. Apesar de, em certa medida, às vezes a psicologia também atualizar o confessionário do padre. Vou para lá para aliviar as minhas dores. Ou mesmo quando ela vem adaptar o diferente e o anormal para a sociedade. Não estou nem falando aí de quem acha que gay se cura, porque tem gente que acredita nisso. Mas condutas ligadas às formas de amar não hegemônicas, às formas de educar sua vida não hegemônica, às formas de viver a sua existência não hegemônica. Então, a psicologia talvez ela seja uma grande aliada, não para indicar caminhos, não para nos dar força ou deixar de dar força, mas para produzir isso que o Spinoza fala de um bom encontro. O bom encontro é algo que potencializa nossas forças, que aumenta nosso tesão de existência. E esse bom encontro, muitas vezes, para além, inclusive, da técnica. Alguém me pergunta, o que você acha da psicanálise? Eu tenho minhas críticas. Mas mais do que dizer que uma psicanálise é ruim ou Reichiana é boa, que eu acho uma grande besteira isso, eu acho que é um bom encontro com aquela pessoa que está diante de você e que você produz uma interlocução com ela possível, capaz de pensar junto, de sentir juntos e produzir esses deslocamentos, essas inflexões éticas, como que a gente está vivendo agora. Bom, gente, eu não sei se eu misturei muito os temas, mas é mais ou menos isso, porque acho que não vai ficar também muita falação. E vamos conversar um pouco. E muito obrigado. Se eu me perdi um pouco, a gente pode ir agora se achar. Nossa, João, agradeço imensamente. Começamos aí o ciclo de palestras com o pé direito. Achei muito linda toda essa explanação histórica, ficou muito claro, pelo menos para mim, assim, as bases da somaterapia, né, como ela funciona na prática. E fiquei muito tocado, assim, com muitas partes do que você trouxe, assim. Mas é isso, acho que primeiro eu quero ver se alguém... Eu fiquei com algumas perguntas aqui, né, mas vamos ver se alguém fez alguma pergunta no chat, se alguém interessado em abrir a câmera também para trazer algum ponto de vista, para a gente abrir também um diálogo aqui. É o William. Desculpa, eu tô com a câmera quebrada aqui do meu notebook. É o William Lima que está falando. Eu sou estudante de nutrição do último período e tenho acompanhado, né, nesses últimos tempos agora esse debate entre ciência, acreditar ou não, né, agora. E é um dilema até que a gente tem na nutrição, né, de ficar querendo prescrever dieta. E eu, enquanto anarquista, eu acho que é muito além, né, porque eu acho que envolve toda a sociedade, todo um sistema, embora a gente tenha resultado. E aí eu queria fazer uma reflexão, né, para pensar junto com o João, como que a gente pode fazer dentro da área da saúde, principalmente, né, esse meio campo aí, porque o que a gente vê, principalmente eu vejo nos coletivos do qual faz parte, é um receio enquanto adotar essa ciência acadêmica
tem sempre uma crítica por parte de vários coletivos anarquistas, que realmente tem, né, não sei como eu posso dizer, mas um pedestal, assim, achar que a academia é superior, e ao mesmo tempo a gente sabe que a vida na prática é outra, né? E aí eu tô nesse dilema, inclusive, né? Seguir só a ciência, não seguir a ciência, acreditar mais na prática, e vamos prescrever, não vamos prescrever, pensar junto nisso aqui. Obrigado, João. Ô, William, eu acho, eu concordo com você, né? O curioso, eu acho que uma das forças que vai sair dessa pandemia é justamente a força da ciência, né? Faz tempo que ela não tem tanta respaldo, né? O que, sem também transformá-la na mistificação, porque é curioso quando alguém às vezes fala, não, mas isso é comprovado cientificamente. Mas comprovar alguma coisa cientificamente não é algo tão difícil não, né? Eu dei uma risada, né? Mas é isso mesmo. O que eu acho também curioso, e é um paradoxo dessa relação com a ciência, no caso do Brasil especialmente, é que operam-se também, por outro lado, um contraponto, né, da ciência que não necessariamente é não torná-la uma espécie de nova divindade, que é esse negacionismo. Então, o Brasil, sobretudo na presença, né, dos ditos governantes, ela está impregnada de gente que, né, pensa que a Terra é plana, essas besteiras todas. Então, são duas forças que estão muito intensas aqui no Brasil. O que foi tema, inclusive, de uma das conversações libertárias, a primeira conversação libertária, que é um espaço também que eu estava até fazendo mais, teve uma semana passada com a Camila Jordan, fazendo mais análises anarquistas a partir do tempo presente. Não teve ninguém, por exemplo, da psicologia até, foi mais gente das ciências sociais, filosofia. E a primeira conversação foi com a Cássia Augusto. E o tema era mais ou menos esse, era confinamento, cuidados e controles, né? O Acácio é um grande amigo, acho que um cientista político preciso, professor da Unifesp. E eu concordo com as análises dele que como se opera essa relação, né? De algum cuidado, eu acho que a gente precisa ter com nós, com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, ter esse olhar crítico, como esse cuidado também está envolto, muitas vezes, a uma relação de controle. E essa linha divisória entre o cuidado e controle são linhas muito tênues, né? E muitas vezes o controle opera a partir do medo. Eu gosto sempre de pensar o medo, porque eu acho que não só é um sintoma muito típico dos processos de adoecimento emocional, como é algo também que é muito produzido. Um dia desses eu estava também numa conversa dessa, eu citei um filme chamado A Vila, não sei se alguém já viu, um filme não é nada genial não, mas é interessante como ele vai se produzindo medo a partir de uma verdade, e a ciência trabalha muito a partir das verdades, do Estatuto de Verdade, e é um filme que se passa ali como se estivesse se vivendo os hábitos do século XIX, só que existe um bosque, no final desse bosque tem um muro que separa da vida contemporânea. E é interessante que as famílias colocam para os jovens que esse bosque está dominado por figuras mágicas, né? Eles penduram caixas de som que produzem sons meio assombrosos, figuras míticas, e os jovens não passam isso. Só uma cega, curioso, né, que ela não está vendo, ela consegue ultrapassar e ver que a vida ali segue. Eu estou citando isso porque, dentro dessa lógica dos controles, muito do que a gente também vive no meu entendimento, é uma abrangência desse medo. E eu acho sempre importante tomar cuidado com isso, né? Também, para não entrar na paiura. Eu vivi até meus 20 anos, 20 e poucos anos em Recife, e até meus 10, 12 anos eu acreditava que existia perna cabeluda, por exemplo, né? Chico Sainz até canta, né? Galeguinho no coque não tinha medo da perna cabeluda. E a perna cabeluda é uma lenda urbana de Recife, é uma perna que sai pulando, dando chute. E eu vi aquela porra daquela perna. Porque o medo produz verdades, né? Então, eu acho que é importante, viu, William, ter alguma leitura crítica também da ciência para ela não virar uma nova divindade, como eu falei,
e não entrar também na esfera apenas de um abandono de si, né? Eu acho que também, só para completar, tem uma análise também que vale a pena observar esse estudo da ciência a partir da lógica do biopoder, né? Quando, né, há uma ação de governo, vocês devem ficar em casa, não devem sair, há uma lógica aí de governo, né, de governamentalidade das condutas, de governo das condutas, para o bem da população, se controla a própria população. E a crítica dos anarquistas muitas vezes gira em torno disso, né? No início da pandemia surgiram alguns textos criticando o isolamento social, isso foi muito mal interpretado. Teve um conjunto de textos ali na Itália, o Agamben escreveu um, mas ele estava falando muito também a partir dessa perspectiva, né, da biopolítica, que é uma análise também, eu acho, muito importante. Bom, não sei se eu te respondi, mas vamos seguindo. Olá, João. Olá, galera. Aqui é Rodino. Aqui está aparecendo eu e a Roseli. A gente teve a sorte, a felicidade, a conspiração do universo de conhecer a Soma, acho que no meio do ano de 2012. E nós fomos até o final de 2013, lá em Sampa, lá em São Paulo. E, bom, a gente passou pelo momento de julho de 2013, né? Foi uma puta experiência. Faz tempo que eu não vejo o João e a Roseli, a gente não conversa, mas eu vi algumas perguntas aí, João. A gente hoje está num mundo muito assim do como, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. E eu queria dar um testemunho aqui. Bom, primeiro um desejo. Talvez, João, se fosse legal, é claro que se tivesse os grupos que você fez em São Paulo, em qualquer lugar aqui do Brasil, São Paulo, Rio, seja, talvez fazer uma chamada no momento que você achar melhor desses grupos. Obviamente que não serão todos, mas quais pessoas queriam falar sobre a sua experiência na Soma e como isso repercutiu na sua vida e de que forma que ela está lidando com isso. Então vai ter pessoas que vão querer falar, tal, vão querer tocar. E eu acho que isso é sentido. E vou dizer, o João sabe, eu só queria trocar uma coisa com você, assim, aos meus 19 anos, eu comecei a fazer luta, tal, hoje eu tenho 60, eu sou um cara novo, e eu acho que tem uma coisa no Brasil fodida, que é o seguinte: a gente não conhece o Brasil. A gente não conhece a cultura do Brasil, os grandes artistas do Brasil. A gente consegue, talvez, Machado de Assis, mas Lima Barreto, todos os outros, a gente não sabe. Kant, todos os europeus, todos os cânones a gente conhece. Então, eu acho que a gente precisa ter o desejo de ler bastante. E ler, é legal que eu fui arrastado para a Soma, uma das coisas é que ia ter leitura. Eu achava que ia ter um monte de texto, anarquista e tal. E a leitura era em outros termos, que era dos exercícios. Eu acho que a gente tem que ler a vida, fazer leituras de literatura e o que tal, conhecer o nosso povo. Agora, o grande luta é lutar contra si mesmo, ao sujeitamento que a gente recebeu, exercer a coragem da verdade, a fala franca. Eu participei de vários grupos, participei na vida. Agora nós estamos com um grupo chamado Mais de 68, lá em Itaquera, no Galpão Lato. Uma vez por mês a gente se reúne, a gente estuda a filosofia da diferença. Esse ano estamos no Michel Foucault, que nos últimos anos tem sido. Mas mesmo nos grupos ditos de esquerda ou mais anarquistas, a fala franca consigo mesmo e para com os próximos, com os amigos, e a coragem da verdade, esse é um desafio de se realizar. Então, mas eu vou parar por aqui, porque é o João que tem que falar, não sou eu. Mas eu acho que... Bom, eu acho que é isso. Um grande abraço, um monte de beijo para o João, figuraça. A Roseli está aqui. Bom, e é isso, galera, é isso. João, você gostaria de ouvir mais perguntas? Agora está rolando uma filinha aqui de perguntas. Bota mais, que aí eu não falo tanto e as pessoas se pronunciam. Beleza. Eu vou ler, então, as duas perguntas que estão aqui no chat. E aí, mais pessoas gostariam de falar, né? Teve gente com gente levantada, a Noah disse que queria perguntar também. Então, vou colocar essas duas, aí a gente vai fazendo uns bloquinhos.
Tá. Então, iPhone está perguntando como criar mecanismos de reconhecer as tensões geradas pela pandemia no próprio corpo e nos apoiar nesse momento de medo, aflição generalizado. E a segunda pergunta é o que você poderia dizer sobre o olhar da somaterapia na educação infantil? O olhar da somaterapia sobre a educação infantil. Tá, quer fazer mais uma? Pode ser. Acho que antes da Noa falar, tinha uma pessoa já que Miguel disse que estava com o dedo levantado, eu nem cheguei a ver. Se a pessoa quiser abrir o microfone e falar, por favor, fique à vontade. Era o Rondino que estava com a mãozinha que falou Ah, já, e tá. eu não sei se mais alguém se manifestou no chat. Não sei se era a Ah, própria sim, Noa a Noa. querendo falar. Então, Ótimo. Noa, pode trazer sua pergunta também. Olá, boa noite. Obrigada pela fala, João. É uma honra mesmo, concordo com a Alice. Oi, Alice, Lali, Miguel. Parabéns pela organização. Eu gostei muito da fala, eu tenho muito interesse em vários dos temas, livros, anarquismo, Foucault, o discurso da servidão voluntária, então ficou borbulhando várias coisas aqui, assim, né? Uma das questões, eu acho que é um pouco... eu queria trazer assim, e colocar para escutar mais da relação da construção do poder ou de formas, de dinâmicas de poder dentro de coletividades. Como fazer essa gestão e também essa passagem, assim. Na verdade, eu estava com duas perguntas, mas se for escolher uma, seria mais essa, assim. Acho que talvez tu até conheça também, João, o livro do Frederic Gros, Desobedecer. Ele coloca, né, o enigma do poder. Ele fala que é muito mais fácil para um grupo pequeno, para uma única pessoa, administrar as decisões e tomar as decisões. Vai lá e toma, pronto. Agora, para um grupo maior, é mais fácil surgir uma cacofonia, né? Muitas vozes, muitas opiniões, muitas demandas. E eu acho que um dos grandes desafios contemporâneos é transitar, né, desse individualismo, desse isolamento, dessa atomização das pessoas ou das famílias, para retomar essa vivência mais comunitária, mais coletiva. E eu vejo que a somaterapia leva para esse lugar, né, ela aponta para esse lugar, para essa construção, mas ela ainda é uma experiência mais ou menos pontual, né, por mais que ela vá depois repercutir na vida das pessoas. Mas se você puder desenvolver mais assim sobre como a gente pode talvez consolidar ou continuar a construir isso nas nossas vidas. Bom, aí já vai um link com a outra pergunta, que era se você se sentisse à vontade, João, de trazer um pouco da tua experiência pessoal. Você mencionou que é pai, né? E eu acho que também um dos desafios, às vezes, é o de trazer essas coisas que a gente pensa, que a gente acredita, e às vezes no campo profissional é até um pouco mais fácil, mas aí quando é na nossa família, no nosso relacionamento, na maternidade ou paternidade ou em ser filho, a coisa se emaranha um pouco, né? Então, bom, eram essas as perguntas, comentários. Obrigada novamente. Acho que eu vou falar então dessas 4, né? Também, se tiver mais questões. Bom, vou soltar algumas reflexões, tá? Não sei se são respostas efetivamente que apontem caminhos necessariamente, porque eu acho que a gente está aqui mais para pensar e provocar. Eu não estou tirando minha bunda da seringa, não, tá? Estou dizendo assim, que eu não quero também ocupar esse lugar aqui de produtor de verdades. Um beijo grande ao Rondino e à Roseli. Eu acho que o Rondino traz algumas questões que talvez até tenham a ver com o que a Noa fala em termos de coletividade. De fato, eu acho que foi 2013, mais ou menos um pouco antes de 2013, que eles estão no grupo, que foi um período eu acho, muito rico para o Brasil, né? Para a juventude, para os libertarismos.
apesar de haver uma leitura muito quase hegemônica nas chamadas esquerdas institucionais, que colocam 2013 como a antecipação do golpe, do bolsonarismo. Eu acho isso terrível. Sou completamente contrário. Eu acho 2013, claro, tem várias narrativas de 2013, tem vários 2013 dentro de 2013, mas há um movimento de insurgência ali fundamental, de revolta fundamental, que é quando ela emerge, muitas vezes ela é difusa. A conversa que teve na quinta-feira passada na Conversação Libertária foi com uma testemunha ocular disso tudo, a Camila Jordan, né, com a professora da UERJ, foi uma daquelas 23 presas e criminalizadas pelas suas condutas, né? Enfim, eu acho que 2013 ainda é algo um acontecimento que ainda vai fazer muito parte da nossa história recente. Mas sou adepto à insurgência que surgiu ali, sou a favor das revoltas como força tem a ver também com a desobediência, né, que emerge dali. Agora, o Rodrigo traz uma questão, né, que tem a ver com medo, tem a ver até um pouco com o que foi perguntado, o que fazer diante disso tudo. E essa luta que ele falou, né, lutar contra si mesmo, me remete a um pequeno deslocamento da frase, que não seria lutar contra si mesmo, mas lutar consigo mesmo, né? Que é esse deslocamento que opera do antagonismo para o agonismo. O antagonismo é uma luta que se combate contra alguma coisa, né? Tem a ver com os coletivos, tem a ver também com essa questão que a Noa traz, né? Quase como um combate onde um vai vencer e o outro vai ser derrotado. Há um deslocamento também na obra do Foucault, né? O sempre careca aqui presente, que ele vai deslocar a noção de antagonismo para o agonismo, né? Que é a luta que se faz com. Então, eu acho que é interessante essa noção até para pensar o presente, né? A gente não está lutando contra essa realidade, a gente está lutando com essa realidade, junto com essa realidade, até porque essa realidade nos atravessa, né? Que é uma forma, inclusive, de não negar essa realidade. E, às vezes eu sempre digo assim em terapia, né? Tem pessoas que ficam indignadas, incomodadas porque sentem ciúme, ou sentem medo, ou sentem inveja, sintomas ou sentimentos não tão nobres, que muitas vezes as pessoas ficam muito incomodadas de senti-los, né? E rechaçam, negam. Eu digo, olha, tenta não negar, aceita, mas não aceita no sentido resignado, aceita no sentido de que essas coisas te habitam, nos habitam, e o que eu vou fazer com isso? Então, essa luta agônica se faz junto com, eu acho, sem dúvida, ela começa da gente com a gente mesmo, né? Forças que estão em combate, em tensão, né? Forças reativas e forças ativas. Forças reativas que seriam, então, esses medos, essas covardias, essas sensações de impotência, de incapacidade diante da vida, de envergonhamentos, que estão todos aqui, e mesmo desses microfascismos. Como eu falei, que não estão necessariamente fora, também nos ocupam, ou nos habitam. E que essas forças elas também estão em combate, em luta incessante, sem nunca terminar, com forças ativas também que nos habitam. Que são as forças da coragem, as forças do risco, não do risco ingênuo, né, mas do experimentar-se, né, do pensar a vida em expansão. E é dessa luta agônica que a gente pode criar mais ou menos essa estética da existência. Mas só que também essa luta ela se faz junto com o outro. Eu sempre também gosto de pensar, como a liberdade é uma prática, e uma prática social, é meio redundante dizer, prática é uma coisa que se pratica. Não adianta eu pensar liberdade a partir da chegada em um determinado local. E a partir dali estou isento. Que também é uma certa diferença entre a noção de utopia e heterotopia. Apesar da palavra utopia fazer muito presente, né, na história dos anarquismos, há muita leitura crítica também sobre essa utopia no que ela desloca para um futuro, para o amanhã apaziguado. Na própria trajetória dos anarquismos, sobretudo os anarquismos mais ali do século XIX, que almejavam a destruição ou a dissolução do Estado e a superação do capital,
pudesse daí emergir uma sociedade igualitária, essa muito carregada aí de um sonho iluminista, essa realidade não chegou e talvez não chegue, porque uma vez o Estado ou o capital sendo superado, as relações de poder continuam existindo. E toda relação de poder é uma relação também pautada por uma relação de contrapoder, que nos leva de volta àquele lugar que eu estava falando, de quando a gente aceita a sujeição. Claro que tem relação de poder que é muito difícil eu lutar contra, né? Às vezes uma relação de poder que tem um revólver na minha cabeça, ou tem, né, o uso ou o incremento da força que está na mão dos Estados e lutar com isso, às vezes é muito difícil. O Estado, por exemplo, a existência do Estado, são relações de poder que estão obtusadas e viraram relações de domínio. Mas, tirando essas relações de fato mais complicadas, as relações de poder vão estar sempre existindo. O que nos faz pensar, né, o que me faz pensar, que essa luta com o outro ela é uma luta também incessante. Então, se eu moro sozinho, eu quero deixar a minha casa de qualquer jeito, eu também vou ter uma luta de mim comigo mesmo, que é viver na sujeira ou na completa desorganização. Mas também não estou ileso a isso. Mas se tem uma outra pessoa na jogada, já se cria um campo de articulação maior. Por isso que eu sempre acho também interessante pensar. Eu acho muito mais interessante, muito mais potente e potencializador da vida essas práticas de liberdade vividas juntos. Esse agonismo vivido juntos. Isso se dá nas relações amorosas, se dá nas relações familiares, nas relações de trabalho, se dá nesse âmbito da coletividade, já misturando uma questão da Noa, né? Agora, acho que é também uma questão, né, se pensar como essas coletividades se ampliam, porque o coletivo, de forma geral, eu acho que é um espaço de tensão, não é um espaço apaziguado. Muitas vezes eu falo isso até nos grupos de soma, as pessoas chegam, né, às vezes dá mais jogo, dá menos jogo, porque é uma casualidade que forma os grupos. E tem grupos que se afinam mais, tem grupos que se afinam menos, mas nunca tem aquela coisa sempre boazinha. Apesar de sempre, ou quase sempre no começo, ter uma relação um pouco mais amistosa. Que são essas máscaras sociais que a gente tem. À medida que o tempo passa, que essas máscaras vão caindo, isso acontece também, às vezes, no namoro. As pessoas se conhecem, né? Quase sempre é assim. Né? Tá todo mundo apaixonado ali, oi, meu amor, coisa e tal. Daqui a pouco vai vendo o bafo do outro, vai vendo a picuinha da outra, vai vendo o pensamento político que a gente não tinha até então olhado. Caramba, que troço é esse, né? E aí a gente vai vendo se dá para dar jogo ou não isso. Né? Porque às vezes as pessoas querem o Frankenstein também, né? O corpo de um, o pensamento do outro, a conduta de outro, essa pessoa não existe. Agora, tem diferenças que dá mais jogo, dá menos jogo. No caso dos coletivos, essas probabilidades, no meu entendimento, elas são ampliadas e tornam-se, portanto, mais difíceis de serem vivificadas. Mas acho também perfeitamente possível. Uma questão que eu acho que os anarquismos trazem e que às vezes parece um contraponto, quer dizer, não um contraponto, uma impossibilidade para se pensar a macro-sociedade, eu acho realmente uma questão, pensar como seria o Rio de Janeiro autogestionário. É de uma abstração tão grande que eu nem sei pensar isso. Né? Mas isso faz parte de um... É como alguns abolicionistas, por exemplo, trabalham a ideia, mas o que é que vai botar no lugar da prisão? Os abolicionistas não estão interessados necessariamente em substituir a prisão por outra coisa, estão interessados em abolir a prisão. Os anarquistas não estão necessariamente em criar um novo modelo de sociedade, mas abolir essa que está aí. Mas muitas vezes a gente fica nesse afã, tudo bem, mas o que é que vai acontecer? Não sei, mas é possível a gente viver, a despeito do que está posto, a partir de uma ética libertária. Isso é completamente possível. Tem anarquistas, poucos, mas existem aqueles, por exemplo, que votam, que acham que a partir da escolha do voto pode se modificar. Outros não estão interessados nisso. E a crítica anarquista, que muitas vezes algumas pessoas de esquerda dizem, mas vocês estão favorecendo a direita por não votar, que é bastante ingrata com os anarquistas, para não dizer outra coisa mais, na verdade é a recusa a fazer parte desse modelo. Então, Noah, o que eu diria é isso, o poder vivificado dentro dessas relações, que se soma até essa questão do Rondino,
Eu acho que ela pode ser pensada a partir de uma perspectiva agonística, né, de pensar que essas relações são sempre atravessadas por impasses, por conflitos, por superações de impasse. O consenso é uma chave possível, mas é também importante valorizar os dissensos, as vozes dissonantes, aquelas que discordam, né, até o limite. Como diria Chico Buarque, para sempre é sempre por um triz. Isso dentro de um relacionamento amoroso, dentro de uma associação. Eu gosto muito de uma análise de um sujeito muito pouco conhecido na filosofia política e mesmo dentro dos anarquismos, que é o Max Stirner. É um filósofo, meados do século XIX, dizem que inspirou em alguns aspectos o Nietzsche, mas ele traz uma valorização radical do que ele chama do egoísmo, que é uma palavra muito mal vista, né? Egoísmo é aquela pessoa, eu quero saber do meu e dane-se o outro. E ele vai criar toda uma análise da palavra egoísmo, dizer que não é isso, que o egoísmo não se dá na eliminação do outro, pelo contrário, se dá na predominância do respeito a si mesmo, mas no respeito que se tem também aos outros. E ele vai dizer assim, uma forma de associação seria uma associação entre egoístas. É algo que cria uma estranheza de cara, né? E o que ele quer dizer aí não é um bando de egoístas reunido que assim, cara, se vira com o teu, eu quero saber do meu. Não. O que ele traz uma luz, e é preciso ler esse autor com todo e necessário cuidado, é que só eu sei o que é importante para mim. Ninguém pode saber mais do que eu mesmo. Então, ao defender esse radical olhar sobre si, o que ele vai dizer é que os coletivos ou as associações, elas às vezes caem nesse perigoso erro, né, do coletivo, por exemplo, ter mais influência ou poder sobre a individualidade. Seria uma espécie de contraponto ao liberalismo, né? Se o liberalismo é aquela coisa assim, eu quero saber do meu e dane-se o social não pode ter mais importância do que o individualismo, do que a individualidade, né? Também uma palavra muito gasta, individualidade. Eu gosto de destacar que a gente vive muito mais o individualismo vulgar do que a individualidade libertária. Porque a individualidade libertária não descarta o outro, pelo contrário, é a partir do outro que eu tenho real entendimento de mim mesmo. De novo, citando o Rimbaud, ele diz, eu é um outro, né? A minha concepção de singularidade se dá na conjugação permanente com o outro, mas na defesa radical dessa soberania individual. Bom, são apenas pistas, né, que eu estou querendo citar. Tem uma questão com como observar as tensões, o que fazer, né? Eu acho que tem um pouco a ver, não sei, o que eu tenho falado é isso, né? É observar como é que a gente está lidando com tudo isso, como o corpo da gente está respondendo a isso, como é que a gente está sentindo. Não sentir, eu acho uma completa abstração. Às vezes eu entro num grupo e falo assim, bom, quem está bem, quem está cheio de tesão pela vida, parabéns, porque está sentindo, está sofrendo alguma coisa, é absolutamente, para mim, da dimensão do existir. Quem está bem deve ser o dono da Amazon, que está lucrando aí 30 bilhões de dólares a mais dessa pandemia. Esses capitalistas aí estão ganhando bastante grana, eles devem estar bem. Mas a grande maioria das pessoas está sofrendo disso. Mas o sofrimento, como eu disse, não necessariamente é uma coisa destruidora, aniquiladora da vida. Ela também é potencializadora. Não estou fazendo nenhuma apologia ao sofrimento, veja, mas é de novo remetendo àquela ideia dos momentos limítrofes. Eu acho que é uma oportunidade tremenda que a gente está vivendo, justamente para essa inflexão, como eu falei, ética, e pensar o que responder aí. Eu não tenho respostas, porque eu acho que a gente não deve trazer respostas para ninguém. Eu acho que a gente pode conjugar experiências, né? No meu caso, particularmente, tanto quanto possível, eu tenho lido, tenho conversado, tenho aproveitado o meu tempo livre para fazer meu tempo que saiu dos deslocamentos que eu ficava viajando todo mês para 3, 4 cidades, para escrever mais, para estabelecer diálogos, interlocuções. Eu acho que esses espaços são espaços heterotópicos, no sentido da gente estar pensando nossas práticas de verdade no aqui e agora, estabelecendo interconexões. Isso me dá vida, isso me potencializa de vida.
isso me dá tesão. E se eu consigo trazer mais instantes desse, né, com pessoas que eu gosto, que passo a estabelecer uma troca, eventualmente uma fugida para algum lugar da natureza, fui 2, 3 vezes para Mauá, né? Mas é isso, a maioria das pessoas estão confinadas, né? E outras que estão saindo, saem porque estão precisando sair, e outras saem porque estão dando um dane-se também para o outro, que aí cai naquele individualismo vulgar, eu quero saber do meu e dane-se, porque isso pode prejudicar a qualquer um que seja. Mas eu acho que há muito o que fazer, e agora são escutas de si mesmo que eu acho que precisam ser observadas, né, e respeitadas, sem cair no pânico, né, sem cair nesse medo paralisante, porque isso aí a gente não consegue fazer nada. Imagina uma situação onde um de nós está numa casa chovendo sozinho e começa um barulho, né, na janela, barulho forçando a janela. A pessoa pode passar a noite ali mal, né, sem dormir, amedrontada, ou pode ir lá e ver o que está acontecendo. Se for alguém tentando entrar, foge, faz alguma coisa, ou vê que é um galho batendo na janela e vai dormir tranquilamente. Então, a questão não é ter ou não ter medo. Às vezes eu brinco, quem tem cu tem medo, né? O medo está aí. É o que fazer diante do medo. E sem cair em qualquer situação ingênua e nem kamikaze, eu acho que, tanto quanto possível, confrontar nossos medos é importante. Porque ficar na situação do assujeitamento, o que já é uma situação preocupante e real, né, que está se mostrando, ela ganha áreas de fantasia, e na fantasia quase sempre entra um aspecto também catastrófico. Não só aquilo se aumenta, quando vai aumentar, eu vou me aniquilar. Né? Respira, né? Enche a cara de vez em quando, porque também faz bem, conversa, namora, quem pode, né? Quem não pode se sacode, literalmente, bota uma música, mexe o corpo, inventa, né? Tem que se inventar. Mas, de novo falando, essas invenções fazem parte desse próprio processo que eu acho que é a existência autoral. Né? Situação que às vezes é mais difícil para se inventar. Quando você está com a vida mais ampla, os caminhos de expansão, de invenção são mais amplos. Quando a vida se reduz, as práticas de liberdade também se reduzem, mas não impossibilitam. Eu quero só dizer isso, não impossibilitam. Eu acho que essa questão da educação infantil é outra, talvez, questão central. Né? Esses dias eu fiz uma conversa com a galera da educação popular, e é terrível, né? Porque uma das pessoas estava falando lá, né, que agora não, que não está havendo aulas, né? Mas quando ela estava, essa pessoa quando estava trabalhando, ela dizia assim, mas às vezes é difícil chegar na escola, numa sala de aula, e não cair no padrão tradicional da professora ou do professor que bota toda a disciplina lá no quadro. Sobretudo porque os alunos e as alunas vão achar que você é frouxo ou frouxa. A professora tal é boazinha, ela não cobra nada. E a gente está tão acostumado desde cedo a uma relação de hierarquia e de obediência, se você quer instaurar uma relação de maior horizontalidade, em barreira na relação com o outro. Então, é dificílimo, né? O que eu sempre procuro dizer é assim, esse trabalho talvez inicie na gente com a gente mesmo, também sem pensar no horizonte derradeiro, que eu acho que entra um pouco nessa questão da educação dos filhos, né? Minha filha está com 22 anos, né? Tá na faculdade, agora não está estudando, está tudo parado, mas o início da vida dela, a gente viveu até os 5 anos dela numa pequena comunidade urbana, né? Santa Teresa. Morávamos em 5 adultos lá. Tinha uma relação que eram pessoas muito amigas, muito próximas, todas que viviam juntas, inclusive eu e a mãe dela e mais outras 3 pessoas, o que fazia diluir um pouco o papel central do pai e da mãe. Ela sabia que eu era o pai, sabia que a mãe era a mãe. Mas outras pessoas que compunham
aquele espaço, tinha uma relação de tanta afetividade, tanto cuidado, que eu acho que foi muito bom para a educação dela, né? Eles poderem cuidar dela, às vezes, com carinho tão grande ou mais que eu podia dar, né? Foi maravilhoso, foi uma experiência muito bonita. Chegou ao fim, questão dos coletivos, né? Chegou uma hora que também teve o seu esgotamento. Pouco tempo depois também eu me separei da mãe dela. Mas o que a gente tentou ali viver, pelo menos até os anos iniciais dela, era sobre essa dissolução da família nuclear, né? Tinha até uma família expandida, porque essas outras pessoas eram um pouco também irmãos, irmãs, pais, mães, companheiras e companheiros. Tinha um ambiente de muita cumplicidade, muita afetividade, mas a gente tentava também fragmentar um pouco aquela unidade, né? Aí, quando essa vida comunitária cessou, porque uma pessoa que saía, a outra foi sair do Brasil, a gente resolveu entregar a casa. Fomos morar, eu, a mãe e ela, e durou só 6 meses. Não, mas a coisa já estava meio desandando entre nós. Mas é isso, também uma relação também feita de rupturas, de algumas dificuldades. Eu tenho um grande amor por a Júlia, acho que a gente ela se tornou, por ela também, uma pessoa que eu tenho admiração, muito respeito. Teve nossas desavenças, mas nunca foram desavenças treteiras, né? Sempre tivemos muito diálogo. Eu acho que é uma coisa interessante também poder entender que a criança ela tem voz, né? Tem ideia, não é porque a criança deve simplesmente calar e obedecer. Mas são tentativas, né? Eu acho que de trazer para a existência, para a vida cotidiana, um pouco desse campo de ideias, né? A Soma não é um processo de formação política, por mais que a gente traga a ideia do pensamento libertário, né, como uma forma de pensar a existência a partir dessas práticas de maior horizontalidade, pensando, inclusive, que isso é produção de saúde, que os processos de adoecimento, em certa medida, também residem das desigualdades, das relações de poder de uns sobre os outros, mas não é uma formação política, né? As pessoas que vão fazer Soma não se definem necessariamente como anarquistas, apesar de algumas sim, e nem saem de lá com a carteirinha de anarquista, não se trata disso. Mas é uma experimentação que favorece fazer essa dobra e a gente perceber nossas próprias relações de poder. O que eu acho que instiga a uma vida, ao que segue na vida, né, é pensar como é que a gente pode, né, viver nossos amores, a educação dos nossos filhos, viver na sociedade que a gente vive, né, pensando em alguma forma de ativismo, mais ou menos. Tem gente que tem tesão em se tornar um ativista, outros menos, né, como eu falei. Outras vão pensar aí essa relação da coletividade expandida, seja a partir de sindicatos, seja a partir da sua prática como profissional, ou seja a partir do incremento mais direto em alguma instituição que ache legítima, né? Tem pessoas que eu converso e que diz que não, eu acho que é importante ocupar os lugares de poder como forma de desfazer aquilo ali por dentro. Ok, quem sou eu para dizer que não? Só acho importante lembrar aquela frase, né? Não se apaixone pelo poder, porque ele é muito sedutor. Mas é isso, gente. Lari, Alice, Miguel, querem fazer mais uma ou outra rodada, uma coisa mais breve para a gente já ir fechando, ou vocês acham que já deu? Então, eu queria... acho que a gente pode abrir para se tiver alguém interessado em trazer alguma questão, mas queria trazer uma questão que me veio, assim, né, te ouvindo. Primeiro, fiquei muito tocado, assim, né, com a tua história com a bioenergética, depois encontrando a somaterapia e todo esse trabalho de grupo, né, com a capoeira, né, enfim, com o diverso, né, que cria diversas narrativas, né, e porque isso faz muita parte da minha formação e da minha prática também, né, então faz ainda mais sentido o caminho que eu tenho trilhado, assim. E aí eu fiquei primeiro muito interessado, né, em fazer o processo mesmo de grupo, assim, né, da somaterapia, mas pelo que eu entendi, nesse momento está um pouco em parênteses, assim, né, por conta da pandemia, mas queria saber, né, tipo, próximo ano, sei lá, quando as coisas voltarem, né, nesse período muito louco, onde que a gente tem informação sobre isso, como que funciona, e também uma dúvida que me veio foi
se, por exemplo, é um processo que casa com a clínica, assim, você poderia estar fazendo uma terapia, né, e ao mesmo tempo estar nesse processo de grupo, ou são coisas que se excluem, como funciona. E aí, costurando também, te pergunto da sua prática clínica, né? Se atualmente você está atendendo online, como é que é a somaterapia na clínica individual, assim, né? Tipo, queria escutar um pouquinho também sobre isso. Bom, eu acho que novos grupos, eu imagino que a partir de 2021. Hoje fui encontrar minha irmã brevemente, ela é epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz. Um organismo da ciência, né, como ele colocou, mas importante, sério, que está sendo também perseguido politicamente, né? Ela falou que eu acho que a gente já sabe, né? Não necessariamente a situação vai ser dizimada após uma suposta vacina. Mas eu acho que, sim, imagino que pelo menos se atenue ano que vem, com ou sem vacina. Esse ano eu acho que não, mas eu estou acompanhando um pouco como é que as coisas vão andar, né? Mas imagino e espero fortemente que lá para março a gente possa ter uma vida um pouco mais de se encontrar, né? Talvez mantendo algumas diferenças em relação à prática até então, como ela era. De qualquer forma, normalmente entre dezembro, janeiro e fevereiro eu não formo grupo, que é um período de férias, e competir no Rio com a praia não dá. Então, muitas vezes a sombra é final de semana, dia de sol, já era. Se choveu, ninguém sai, então é melhor nem fazer. Normalmente, a partir de março, eu formo grupos. Então, essas informações sobre formação de grupo, elas constam normalmente lá no site da Soma, somaterapia.com.br. Tem lá no Facebook também da Soma, João da Mata, ou tem uma página também da Soma, Somaterapia. E tem no YouTube também um canal chamado Somaterapia. Essas informações geralmente estão circulando por aí. Obrigado, Nisa. Botou aqui o site. Tá? Bom, atualmente eu estou terminando os grupos que já existiam. Vou até daqui a pouco terminar aqui o nosso encontro e vou encontrar com o pessoal de São Paulo, por aqui pelo Zoom também. O pessoal está tendo uma paciência terrível, né? Porque chegaram para fazer um processo de grupo, presencial, com movimento, e estamos aqui intermediados por isso. A gente está vendo se para setembro, por aí, a gente consegue, setembro, outubro, ir a Mauá, fazer uma maratona de campo desse, porque a gente já está há 4, 5 meses aqui. E se for também, se a coisa arrefecer um pouco, lá para novembro, eu dar um pulo em São Paulo, e aqui no Rio funciona no Maitá, em São Paulo, lá em Perdizes. Consegui, mas tudo isso eu estou vendo assim a cada dia como é que a coisa anda, né? Apesar de não sei quem de vocês está saindo da rua, é impressionante, porque tem lugares que parece que a vida está absolutamente normal, né? Assustadoramente e curiosamente. Então também não quero ser imprudente, mas vendo o que é que, pelo menos para dar algum sentido a esses grupos que existem, o do Rio e de São Paulo, né? Já que a galera está aí em funcionamento, mas não para novos grupos. Eu tenho um trabalho também clínico e eu faço o que eu chamo de uma técnica somática, né? Um pouco um apanhado de algumas pegadas haitianas, uma análise desse percurso mais ético-político, né? Das nossas práticas de poder, alguns elementos da comunicação. Então, eu tento usar na clínica um pouco desse mix. Até aumentou um pouco, né? Porque eu acho que algumas pessoas estão demandando mais, mas não tenho tanta... já faço isso há uns 15, 20 anos, mas não tenho tanto... Aumentou proporcionalmente agora, mas sempre minha prática foi muito mais grupo. Para quem faz a soma, muitas vezes tem gente que faz um processo individual em paralelo, isso clínico, né? Isso não tem nenhum impedimento. Como eu falei, quando eu entrei na soma, eu fazia também essa terapia individual bioenergética, depois eu larguei de fazer só a soma, mas cheguei a fazer uns 8 meses as duas juntas. Então, se alguém tem interesse, ou você como profissional também faz o trabalho clínico e com a soma não tem nenhum problema, são coisas que às vezes até conversam. Eu acho, como eu falei, o processo clínico ele é muito importante. Agora tem uma diferença, né? O tempo de você, sei lá, ter 45 minutos, 50 minutos, 1 hora para ficar falando de você no processo de grupo, né? Todo mundo vai falar
todos os encontros 50 minutos, né? Ninguém ia ficar lá até 2 da manhã, né? Começando às 8. Então, às vezes, tem momentos onde a pessoa precisa falar mais, trazer mais, ela vai ocupar mais o tempo, mas, de forma geral, as análises são muito mais diluídas do que, né, um espaçamento do tempo ali. Então, tenho feito esse processo, mas é isso, o grupo ano que vem. Tá? Não sei se eu te respondi, Miguel, se ficou alguma questão em aberto. Não, ficou bem claro. Obrigado. Eu queria só pedir uma coisinha para o João, que você deu uma referência, João, de um autor chamado Marcos, alguma coisa, não sei, que é o que escreve sobre o egoísmo. Eu queria muito saber o nome dele mesmo. Miguel, não dá para te escutar, eu sei que você quer falar. Max M-A-X Stirner. Max Stirner. Eu vou escrever aqui no chat. Maravilha. Tá? Ele tem um livro só e foi lançado recentemente no Brasil. Ficou anos esse livro sem ser publicado aqui. Chama O Único e Sua Propriedade. Ele defende muito essa ideia do único. Sim. Você, Alice, é uma pessoa única. Nunca vai existir uma pessoa igual. Então, a defesa radical dessa singularidade, né? Daí esse termo, o único e sua propriedade, que é a propriedade de si mesmo, né? A propriedade aí não é pensada como a propriedade de um bem, né? Ser possuidor de si, né? Você é o artífice, o dono de si mesmo. Max Stirner. Obrigada, João. Obrigado a vocês. É isso, gente. João, eu te agradeço muito sua fala, sua contribuição tão atual, tão, né, poder aí trazer tantas abordagens de uma maneira muito bacana. Agradeço em nome da Concha, agradeço a todo mundo que pôde estar presente. Desejo uma boa noite a todos. E se ninguém quiser trazer mais nenhuma fala, João também fica à vontade, se quiser trazer mais alguma coisa. Se não, É só podemos agradecer. encerrar por aqui. Agradecer, dizer que foi uma noite ótima, intermediada por esses quadradinhos aqui, mas vários rostos assim bastante tesudos. E muita saúde e liberdade, a despeito de tudo, do Covid e do Bolsonaro.